Boa tarde, meus queridos. Bom estar com vocês nessa tarde, né? Nesse tempo aí de EBD, né? O tema, eu e a minha família fazemos parte da EBD, baseado em Josué, capítulo 24, versículo 15. Nós já tivemos nesse tempo, na semana passada, palestra muito legal da psicóloga Tatiana Paixão, né? E hoje a gente tem aí essa oportunidade de estarmos juntos. Assista a palestra da Tatiana de semana passada, a palestra muito boa, muito interessante, certo? A ideia hoje, o tema que nós vamos trabalhar hoje é cybertestemunho, a influência do cristão nas redes sociais, né? E aí você pode pensar, que tema é esse, cybertestemunho? Será que o nosso testemunho tem a ver com tecnologia? Talvez você até se pergunte, será que Deus usa a tecnologia? Será que Deus precisa da tecnologia? Né? Então, para a gente começar a pensar sobre isso, a gente precisa entender o que é tecnologia, porque pode ser um sentido muito amplo. Para cada pessoa, na sua faixa de atuação, ela pode ter um conceito diferente de tecnologia. Por exemplo, para um biólogo, a tecnologia é um microscópio de ponta. Para um motorista, a tecnologia é um ônibus cheio de recursos tecnológicos, né, de coisas que o ajudem na direção, certo? Para o médico, os recursos tecnológicos são todos aqueles que ajudam a operar, microcâmeras e tal, equipamentos, ressonância, e todas essas coisas que o ajudam, né? Então, claro, para quem é nerd, a tecnologia tem a ver com computação, com redes sociais, com tudo mais. A palavra tecnologia, ela tem na sua etimologia, que vem do grego, em duas partes, né? Técnica, que pode ser definido como arte ou ofício, e logia, que significa o estudo de algo. Então, a arte ou ofício, o estudo de uma arte ou de um ofício. Então, de maneira bem básica, tecnologia, a gente pode dizer que é o uso de técnicas ou de conhecimento adquirido para facilitar um trabalho ou algo que precisa ser feito. Então, um conhecimento adquirido é uma tecnologia, ou algo que foi construído que te ajude a fazer, a cumprir uma tarefa. Então, para quem inventou a agulha, né, a agulha era a última tecnologia daquele tempo. Para quem inventou a pá, a enxada, era a última tecnologia naquele tempo. Imagina para quem inventou o prego, né? E aí o homem já pode construir coisas e tal. O prego era a última tecnologia no tempo dele. Dessa forma, então, a gente tem o aproveitamento de coisas, recursos naturais ou descobertas que são feitas, que podemos chamar de tecnologia. Ok? Se a gente for dar uma olhadinha, então, na história da humanidade, descobertas ou artifícios, ou como eu posso dizer, objetos que foram feitos para se facilitar numa tarefa, nós temos, então, dentro da história da humanidade, coisas que foram muito importantes, né? Por exemplo, a descoberta do fogo, certo? Tecnologia. A invenção da roda e também do eixo, né? Porque a roda sem eixo é um negócio meio sem sentido, mas a roda com eixo, seja para uma máquina ou seja para deslocamento, ela foi, como diria, uma mão na roda. Né? A domesticação dos cavalos, porque a partir da domesticação dos cavalos, o homem tem a capacidade de, então, carregar muito mais peso para muito mais longe, e por causa da domesticação dos cavalos, os impérios puderam se expandir muito mais do que se fazia originalmente. E aí a gente tem a descoberta, né, ou a invenção da escrita, que foi mais ou menos em 13.500 a.C., e aí a gente já começa a entrar num ponto, né, que a gente vê mais claramente que Deus ele usou as tecnologias. Né? A escrita foi descoberta 3.500, e o papiro foi descoberto, ou foi inventado, né, em 2.200 a.C., né? O papiro que deu origem à palavra papel. Então, a escrita foi descoberta
1.500 anos antes do papel, e hoje a gente não pensa em papel sem escrita e escrita sem papel, certo? Em 1430, nós temos então o advento da impressão, né? A imprensa de Gutenberg, 1430 na Alemanha, e foi responsável pela tradução por Lutero, né? Do texto bíblico das línguas originais para o alemão, e a imprensa fez com que essa tradução chegasse a todo o povo. Então Deus usou a tecnologia da imprensa. E a gente pode testemunhar, então, que Deus tem usado a tecnologia para que o reino seja divulgado, para que as pessoas tenham entendimento a respeito da palavra de Deus, que conheçam as igrejas, né? Então, não é de hoje que Deus usa a tecnologia. Ele precisa da tecnologia? Não, ele é Deus, ele pode fazer qualquer coisa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas ele utiliza o recurso, as descobertas do homem, ele utiliza como recurso para expansão do Evangelho. Hoje a gente tem até um certo preconceito, né? Alguns têm um preconceito com o digital, com a Bíblia digital, mas você imagina que a escrita começa em cerâmica, em paredes, né? Aquelas escritas rupestres e tal. Daí ela migrou para o pergaminho, ou seja, couro de animais, né? E daí a escrita migrou para o papiro e para o papel, certo? Então você imagina que hoje a gente tem uma mudança dessa, uma mudança de mídia, né, do papel para o digital. Então, é uma evolução tecnológica que nós estamos vivendo, e eu particularmente acho que o papel, para desespero de muitos, pode ser que esteja entrando em extinção. Então, por que não falar sobre o cybertestemunho? Por que não falar sobre o nosso testemunho nas redes sociais, né? Existe aí uma estatística, né, você pode procurar, de 70 estatísticas a respeito do Instagram e do Facebook, e é impressionante a quantidade de pessoas, é impressionante, né, o tanto o tão abrangente, né, o alcance do Facebook, do Instagram, do YouTube e por assim vai. A gente tem uma experiência muito pessoal, né, aqui da igreja, de pessoas que têm aceitado a Jesus através do culto no YouTube. É algo que a gente fez por causa da pandemia e que hoje a gente tem um resultado. Às vezes a gente está no culto aqui, tem alguém da Alemanha, dos Estados Unidos, de outros estados, meus pais que moram em outro estado participam do culto aqui, e você pode compartilhar o culto da sua igreja com aquele colega de trabalho. Cara, tem uma mensagem aqui legal, eu vou te mandar aqui o link do culto. Para você assistir, e aí você tem mais uma ferramenta, né, cara, para compartilhar a palavra de Deus, certo? Há pouco tempo esteve aqui na nossa igreja um pessoal da igreja de Itaúna, né, uma colega de Laís Evangelista, muito simpática, muito legal, e ela virou para mim e falou assim: eu conheço esse pastor, ele é legal. Eu falei: gente, ela não me conhece, eu não conheço essa pessoa. Mas ela me conhece, ela gostava dos nossos cultos à Viva, gosta, né? Espero que goste ainda dos cultos à Viva. E embora eu não a conheça, ela me conhece através das redes sociais, através do YouTube. Isso é muito legal, isso é muito relevante, né? A gente vê que a Bíblia nos incentiva a testemunharmos, certo? Mateus 5,13 diz o seguinte: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Nós lemos esse texto, né, e muitos não entendem o que significa que o sal ser pisado pelos homens. É porque na época do Império Romano, a tecnologia daquele tempo eram as estradas de sal. Então, por isso que se fala que o sal vai ser pisado pelos homens, porque esse sal que era insípido, ele era utilizado para, digamos assim, pavimentar as estradas daquele tempo. E falando das estradas daquele tempo, nós temos a malha viária, né, do Império Romano. Presta atenção no tamanho da malha viária do Império Romano.
No auge do desenvolvimento de Roma, não menos do que 29 grandes estradas militares irradiavam a partir da capital, e 113 províncias do final do Império estavam interligadas por 372 grandes estradas. O conjunto composto por mais de 400 mil quilômetros de estradas, dos quais mais de 80.500 quilômetros eram calçados, né, ou pavimentados. E é importante a gente salientar que o Evangelho ele deu um salto, né, demográfico, assim, ele cresceu muito por causa dessas estradas, por causa dessa estrutura que o Império Romano tinha. A Bíblia não fala à toa que Jesus veio na plenitude dos tempos. A estrutura do Império Romano, ela ajuda, então, na divulgação, a espalhar, né, essas boas novas do Evangelho. Eu acredito que Deus usou, então, ali aquela tecnologia a seu propósito. E eu creio, meus irmãos, hoje, que a internet é a nossa estrada de sal. Eu creio que a internet é a malha viária do Império Romano, né, dos nossos tempos. É um lugar onde nós podemos passar, ir e vir, e enquanto estamos vivendo, enquanto estamos compartilhando as coisas, nós testemunhamos do Evangelho. Deus usou, então, aquela tecnologia, né, ao seu serviço, e Ele quer usar também essa tecnologia rompendo ao seu propósito, rompendo, então, alguns paradigmas. Certo? Nós precisamos romper paradigmas do analógico para o digital. Isso não é um problema, é apenas uma evolução histórica, um momento histórico que nós estamos vivendo. Nós vemos hoje até um rompimento com as redes, com as mídias tradicionais, TV e rádio. Hoje você pode praticamente não assistir TV e ter acesso a mais informação do que você tinha antigamente. Hoje nós temos um presidente que foi eleito com tempo mínimo no horário político, porque as pessoas não veem mais no horário político, as pessoas procuram o que querem e consomem o que querem. Então, ao mesmo tempo que as mídias antigas perderam força, a população ganhou uma visibilidade. Hoje qualquer um pode fazer um vídeo que pode se tornar viral aí no TikTok, no YouTube e alcançar o mundo todo e a lugares que você nem imagina. E daí então começa o nosso compromisso, né, a nossa responsabilidade nesse cyber-testemunho. Mateus capítulo 15, versículo 11 diz o seguinte: e o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Né? E embora o texto bíblico esteja falando da boca, da boca, da sua boca, da minha boca, a gente pode entender que hoje o que sai da sua boca, da minha boca, não é só o que se fala. É também o que se digita, certo? É o que se curte, é o que se compartilha. As suas postagens são a sua voz. O nosso testemunho é aquilo que somos, é aquilo que fazemos. O testemunho não é algo totalmente pessoal, está ligado a mim, está ligado a você. O seu testemunho não é o meu testemunho, você não pode viver a partir das minhas experiências, né? Você pode viver a partir do seu testemunho, da sua vida. Então, o que diz respeito à minha vida digital, meu cyber-testemunho, são as minhas postagens, os meus compartilhamentos, as mensagens que eu envio, seja por WhatsApp, por Telegram, qualquer aplicativo desses. O de fato é que existe um testemunho físico, né, pessoal, e existe um testemunho digital. Um é real e o outro não é? Não, os dois são reais. O seu testemunho digital é tão real quanto o seu testemunho pessoal, porque os dois dizem respeito a você. É quem você é, o que você faz e o que você fala. Atos 1:8 diz o seguinte: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Né? E hoje, os confins da terra estão mais próximos do que nunca. Como eu já disse, você pode fazer no vídeo uma foto, qualquer coisa, e vai chegar onde nós consideramos o confim da terra, sei lá, Austrália, Mesopotâmia, Arábia, qualquer lugar, certo?
Então, hoje, é muito mais possível para um crente comum, não sendo um missionário da junta de missões, chegar a um lugar que pode ser considerado confim da terra. Né? Hoje, qualquer um pode chegar aos confins da terra. Os confins da terra estão mais próximos de nós do que nunca. E aí, Mateus 5,16 diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por isso, né, a gente tem que ter alguns cuidados básicos, né, nas nossas redes sociais, coisas que eu aplico na minha vida pessoalmente, que eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo, coisas que a gente aprende também pela utilização da internet de maneira empírica, né, de maneira prática, e coisas que são da ética e tudo mais. Uma coisa que é muito importante, uma orientação sobre nossas postagens, sobre tudo que a gente faz na internet, né, sobre o nosso cyber-testemunho, é sobriedade. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Né? Então, Paulo orienta Timóteo, olha, ser sóbrio, e sobriedade talvez seja uma palavra que seja assim, o pano de fundo, o arcabouço da nossa palavra de hoje. Sobriedade das nossas postagens, sobriedade nos nossos compartilhamentos. Eu quero te sugerir que você passe os seus compartilhamentos, as suas postagens, as suas mensagens por alguns crivos, algumas perguntinhas. A primeira é: o que eu estou compartilhando agrada a Deus? O que eu estou postando agrada a Deus? A mensagem que eu estou enviando agrada a Deus? Se não agrada, meu irmão, não envia. O que eu estou compartilhando ou mandando e tal, ofusca a glória de Deus? Aí você pode pensar, não, a glória de Deus é inalcançável, algo assim e tal. Mas não tem, quando alguém chega para você e você fez alguma coisa errada perto de um amigo seu, isso já aconteceu comigo, ele chega para você e fala assim, mas você não é crente? Quando ele fala, mas você não é crente, isso quer dizer que nesse momento você ofuscou a glória de Deus, certo? Aquela pessoa deixou de ver a glória de Deus por causa do seu mau testemunho. Ela não viu Deus através de você, então você ofuscou a glória de Deus. Um outro crivo, perguntas que você pode fazer essa postagem, esse compartilhamento prejudica alguém? Magoa alguém? Até você mesmo? Né? Então você pode passar também por esse crivo, ok? E outra pergunta o que eu posto enfraquece a igreja? Eu estava vendo ontem uma entrevista do Juninho Afran no Discope, né, no podcast, e o Juninho Afran falou sobre o CD da Oficina G3, que se chama Depois da Guerra, e a temática desse CD, ele fala de uma guerra entre irmãos e tal, né? E justamente a origem desse termo, desse CD, de algumas músicas são bem enfáticas a esse respeito, foi a briga de irmãos na internet. Então, aquele testemunho ali, aquela briga ali, enfraqueceu a igreja. Porque as pessoas dizem, olha, se ser crente é assim, eu prefiro nem ser. Talvez você já tenha ouvido isso. E aí, de maneira mais prática, eu quero te sugerir algumas coisas para que você tome cuidado. Não porque eu acho, mas sim porque eu tenho um parâmetro na palavra de Deus, ok? Por exemplo, fotos sensuais, fotos suas sensuais, o excesso de exposição, né, de homens, de mulheres, de meninos, de meninas, às vezes não de corpo todo, às vezes só o rosto, às vezes só um gesto, mas coisas sensuais. Às vezes o seu perfil diz, posto todas as coisas naquele que me fortalece, mas a sua foto diz outra coisa. Às vezes o seu perfil diz que você é membro da igreja, não sei o que você ama ao Senhor e coisa e tal, papapá, mas a sua foto diz outra coisa. E se você compartilha, então, fotos sensuais, eu vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Você precisa tomar cuidado. Alguém que vê o seu perfil vai acreditar que você é um cristão. Alguém que vê uma foto que você postou sua, de roupa íntima, ou de uma posição sensual,
Lembre-se que você está entrando na mente de alguém que pode ter problema com compulsão sexual. Não que você tenha que se punir por causa do problema dos outros, mas se você pode ajudar, por que você não ajuda? A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Ok? Uma segunda coisa são os palavrões. Meus amados, a Bíblia me orienta que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe, mas palavra que venha de Deus, que abençoe as vidas. E talvez você tenha o hábito até de falar palavrão, mas eu quero te dizer em nome de Jesus que você abandone esse hábito e você vai perceber que com o tempo você não vai mais pensar em palavrões. Quando você tropeçar, você vai mais pensar no palavrão, você vai limpar, purificar a sua boca, a sua língua. E quando você compartilha algum palavrão, não é a pessoa que mandou para você que está falando palavrão, é a sua boca. É a sua boca digital que está falando palavrão para as pessoas que você conhece. Às vezes você concorda com a postagem inteira. Está tudo certo, tudo bem, mas no final tem um palavrão. Então, não compartilhe. Fica só para você, porque isso vai acabar com o seu testemunho. Não compartilhe conteúdo pornográfico de jeito nenhum, porque a pornografia, meus irmãos, é uma doença. A pornografia é algo que apaga a alma do homem. Deus criou uma sensualidade, uma sexualidade saudável, algo que é lindo, que é prazeroso, que é para a glória dele, que é para o entendimento dele. Mas o diabo pega a sexualidade que Deus criou e transforma em pornografia. E se você compartilha pornografia, e seja em que mídia for, você está colaborando com uma obra do inimigo para enfraquecer as pessoas, sobretudo os homens, que realmente estão sendo destruídos, né, por algo assim. Uma outra coisa que você precisa ver, né, entender, são as ideologias que vão de encontro à palavra de Deus. É um assunto muito sensível, mas eu preciso falar com você sobre isso, tá bom? Ideologias que vão contra, ideias que vão contra, decisões que vão contra a palavra de Deus, né? A mentira, hoje, né, chamada de fake news, certo? Se você não concorda com o que a Bíblia diz sobre o aborto, sobre a homossexualidade, sobre a mentira, sobre a fofoca, você pode até vir conversar comigo e tal, a gente troca uma ideia sobre isso à luz da palavra de Deus, mas você sabe que a Bíblia é contra essas coisas e você não pode compartilhar, você não pode curtir, cara, algo que uma pessoa está indo para o buraco e você está curtindo o que aquela pessoa diz, aquela pessoa está afastada do Senhor, vivendo uma vida dissoluta e você está curtindo as práticas daquela pessoa, as ideias a respeito das mais variadas coisas, até coisas transcendentais, e você como cristão, você está curtindo o testemunho, a vida daquela pessoa está passando pelo crivo de quem você é, e você está sujando o seu nome de cristão a compartilhar coisas que vão de encontro, né, à palavra de Deus. Então fica muito ligado com isso, e é com muito amor e com muito respeito que eu falo isso com todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? E eu te chamei para conversar comigo sobre isso, porque uma outra coisa que não vale a pena são discussões sem sentido, discussões que não chegam a lugar nenhum. O ministro de música da nossa igreja usa um termo, né? Olho no olho. O que não tem olho no olho fica muito vago, tá bom? Discussões sem sentido, cancelamento de outras pessoas, isso é algo que é muito danoso para o cristão, para o evangelho. Dentro desse aspecto, nós temos também os posicionamentos políticos. É claro que você pode usar sua rede social para se posicionar, e você se posiciona, e vem outro irmão, se posiciona também, né? E aí começa aquela briga, que não chega em lugar nenhum, ninguém vai convencer, um não vai convencer o outro, e quem paga o pato é o evangelho. Quem fica sujo é o evangelho. Quem fica sujo são vocês que estão discutindo. Quem fica sujo são vocês que ficam um agulhando o outro, lacrando o outro. Essa palavra lacração não tem a ver com o evangelho. Eu vou falar sobre esse texto mais à frente, porque a lacração ela não condiz com o que a Bíblia me ensina. Então,
esses posicionamentos políticos, essas discussões nas redes sociais têm estragado o seu testemunho. E o seu testemunho é o testemunho da Igreja do Senhor nesse tempo. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, ele diz: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos as canções que o mundo, os hinos, né, que o mundo está escutando. Muito cuidado, meu querido, com as suas figurinhas no WhatsApp. Às vezes figurinhas com palavrões, com teor sensual, às vezes alguma coisa que atrapalha, às vezes você nem viu direito, mas já repassa. Dá uma olhada, observa tudo que você está postando, observa tudo que você está compartilhando, com muito cuidado, para que seu testemunho não fique denegrido. Eu, particularmente, né, falando sobre discussões, eu não discuto em redes sociais, nunca, 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 nunca. Né? Já me posicionei uma vez sobre alguém que não consegue sentar perto de outra pessoa na igreja, coloquei resposta, mas eu não discuto em hipótese alguma. Pode me matar, me bater, acabar comigo, eu não discuto. Eu chamo a pessoa para uma discussão pessoal, que eu acho que é muito mais louvável. E, geralmente as pessoas não vêm, mas eu chamo. Certo? Veja bem, está caminhando aí já para o final, o que diz Colossenses 4, 5 e 6. Diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então veja que orientação preciosa que Paulo dá aos Colossenses, mas que pode muito bem ser aplicada à nossa vida digital, ao nosso cyber testemunho, certo? Olha, andai com sabedoria para os que estão de fora. Sabedoria para aquelas pessoas que te veem, para todos os seus amigos, nas suas redes sociais, todos os seus amigos no seu WhatsApp, no seu Telegram, para que eles saibam que você é diferente, que você tem luz, assim resplandeça a vossa luz. Então, andai com sabedoria, remindo o tempo. Não existe nada que seja mais perda de tempo do que discussões na internet sem sentido, agulhações, provocações políticas, certo? Então, remindo o tempo, usando o tempo de maneira agradável, usando o tempo para testemunhar, usando o seu tempo na internet. Existe uma estatística sobre o tempo que se gasta na internet. Eu acho que, em média, uma pessoa gasta cerca de 58 minutos no Facebook, né? Todo dia. Então, você tem um tempo ali, remindo o seu tempo para que você seja bênção na vida de alguém. Algum tempo atrás, a coisa estava tão feia na questão da política que eu falei o seguinte: olha, agora eu só vou compartilhar coisas boas. Eu botei lá um CD do João Alexandre no Spotify, palavras boas e músicas boas. Agora eu só compartilho coisa boa, porque está muito desesperador todas essas questões, ok? E a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Quando Paulo diz sobre esse tempero do sal, está querendo dizer: olha, a sua palavra não vai ser insossa, né, sem sal, ou também não vai ser salgada, vai ser temperada com sal, ou seja, na medida certa, com o paladar certo, com o gosto certo. Uma palavra que seja agradável, que as pessoas gostem, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, esse tempero vai fazer com que você saiba como responder, até mesmo quando você se sentir ofendido, quando você se sentir magoado. O pastor Hernando Dias Lopes tem uma frase também que é interessante, e que não está necessariamente ligado ao cyber testemunho, mas está ligado a esse texto. Ele diz o seguinte: não basta ganhar uma discussão, precisamos ganhar as pessoas para Cristo. Então, em nome de Jesus, que você pegue todas essas informações e aplique aí o seu cyber testemunho, a sua vida na internet, que você pense sobre todas essas coisas. Eu quero te lembrar de uma coisa: Tiago nos diz: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Use as suas redes sociais para o bem, use as suas redes sociais para difusão do Evangelho. Eu agradeço demais por essa oportunidade, agradeço a você que ficou até o final desse vídeo, tá bom? Participe das outras programações desse mês da IBD. Se tem alguma coisa que eu falei que te magoou, que mexeu com você, você quiser conversar comigo,
você pode me procurar, a gente vai trocar uma ideia numa boa, vai ser muito legal. E eu quero te incentivar que você converse sobre isso comigo, com outra pessoa, tá bom? Fica com Deus, participe também das outras lives que vão acontecer nesse mês da EBD e que o Senhor te abençoe muito nesse tempo. Fica com Deus, em nome de Jesus.